Leitura do livro Cristianismo Puro e Simples, do autor C.S. Lewis. Livro 3, Conduta Cristã. Capítulo 1, As três partes da moral. Conta-se a história de um garoto em idade escolar a quem perguntaram sua opinião sobre quem era Deus. Ele respondeu que até onde podia imaginar, Deus era o tipo de pessoa que está sempre bisbilhotando a vida de alguém que está se divertindo para então tentar ser um estraga-prazeres. E receio que esse seja o tipo de ideia que a palavra moralidade desperta na mente de boa parte das pessoas. Algo que interfere, algo que as impede de se divertir. Na verdade, as regras morais são instruções de uso da máquina humana. Toda regra moral existe para evitar um colapso, um superaquecimento ou um atrito no funcionamento dessa máquina. Eis porque essas regras, no primeiro momento, parecem estar constantemente interferindo nas nossas inclinações naturais. Quando lhe ensina como usar a máquina, o instrutor fica dizendo: não faça desse jeito, porque é claro que há todo tipo de coisa que lhe pareça correta e natural na maneira de lidar com a máquina, mas que no fundo não funciona. Alguns preferem falar de ideias morais em vez de em regras morais e sobre o idealismo moral em vez de em obediência moral. Ora, é claro que é bem verdade que a perfeição moral é um ideal no sentido de ser inalcançável. Por conseguinte, todo tipo de perfeição é para nós humanos um ideal. Não podemos ter sucesso em ser motoristas ou tenistas perfeitos, nem ser capazes de traçar linhas perfeitamente retas. Mas há outro sentido em que seria muito equivocado chamar a perfeição moral de ideal. Quando uma pessoa diz que certa mulher, ou casa, ou navio, ou jardim é seu ideal, ele não quer dizer, a menos que seja um completo imbecil, que todo o resto do mundo tenha de ser o mesmo ideal. Em assuntos assim, temos o direito de ter gostos diferentes e, portanto, diferentes ideais. Mas é perigoso descrever alguém que tente com todas as suas forças manter a lei moral como uma pessoa de grandes ideias, porque isso pode levá-lo a achar que a perfeição moral é um gosto particular e pessoal e que o restante de nós não tenha sido chamado a compartilhar dela, o que seria um erro grosseiro. O comportamento perfeito pode ser tão inalcançável quanto é a troca de marcha perfeita quando estamos dirigindo, mas se trata de um ideal necessário, prescrito para todos os seres humanos pela natureza própria da máquina humana. Da mesma forma que a troca de marcha perfeita é um ideal prescrito para todos os motoristas pela natureza própria dos carros. E seria ainda mais perigoso achar que somos pessoas de grandes ideais, porque nos empenhamos em nunca jamais mentir e não contar uma mentirinha ou outra, ou em jamais cometer adultério, em vez de cometê-lo raras vezes, e em não ser uma pessoa violenta, em vez de ser só um pouquinho violenta. Isso pode levá-lo a se tornar uma pessoa arrogante e achar que é alguém realmente especial, que merecia ser elogiada por seu idealismo. Na verdade, você poderia esperar igualmente ser elogiado, porque sempre que faz uma conta, tenta acertá-la. Com certeza, a aritmética perfeita é um ideal, mas você certamente acabará cometendo erros de cálculo. Porém, não há nada de muito sofisticado em tentar ser o mais preciso possível a cada passo de uma conta. Na verdade, é idiotice não tentar sê-lo, pois todo erro acabará gerando problemas posteriores, provavelmente aos outros e certamente a você mesmo. Sempre que falamos de regras e de obediência, em vez de ideais e idealismo, estamos nos fazendo o favor de nos lembrar desses fatos. Agora vamos dar um passo além. Há duas formas pelas quais a máquina humana pode emperrar. Uma delas é quando os indivíduos humanos se afastam um dos outros, ou então chocam-se
uns com os outros, prejudicando-se mutuamente pela trapaça ou pela provocação. A outra é quando as coisas vão mal dentro do indivíduo, quando as diferentes partes dele, suas diferentes faculdades e desejos e assim por diante, se desassociam, ou então interferem uma na outra. Você pode ter uma ideia mais clara disso imaginando-se como um fragata de navios que esteja navegando em formação. A viagem só poderá ser um sucesso se, antes de tudo, os navios não colidirem uns com os outros, nem se colocarem no caminho um dos outros. E, em segundo lugar, se cada navio estiver em condições de navegar e com os motores em bom funcionamento. O fato é que você não poderá ter nenhuma dessas duas coisas sem a outra. Se os navios continuarem a colidir, não vão ter condições de navegação por muito tempo. Por outro lado, se os lemes de navegação estiverem quebrados, não será possível evitar as colisões ou, se preferir, imagine a humanidade com uma banda tocando uma música. Para obter um bom resultado, você vai precisar de duas coisas. Cada instrumento individual tocado pelo instrumentista deve estar afinado. E, ao mesmo tempo, cada um também tem de entrar no tempo certo, de modo a produzir a harmonia musical. Mas há uma coisa que ainda não levamos em conta. Ainda não perguntamos a que lugar a frota está tentando chegar e qual é a melodia que a banda está tentando tocar. Os instrumentos podem estar todos afinados e harmônicos, mas mesmo assim o desempenho pode não ser um sucesso se eles tiverem sido contratados para apresentar músicas dançantes e, em vez disso, estiverem tocando marchas fúnebres. E por melhor que a frota possa ter navegado, sua viagem seria um fracasso se tivesse como destino final Nova York, mas na verdade chegasse a Calcutá. Então, a moralidade parece englobar três partes. Primeiro, o jogo limpo e a harmonia entre os indivíduos. Segundo, com o que poderia ser chamado de pôr em ordem ou harmonizar as coisas do lado de dentro de cada indivíduo. Terceiro, o propósito geral da vida humana como um todo, a nossa razão de ser, o rumo que a frota toda deveria estar tomando, a melodia que o maestro da banda deseja tocar. Você já deve ter notado que o homem moderno está quase sempre pensando no primeiro aspecto e esquecendo os outros dois. Quando as pessoas dizem nos jornais que estamos aspirando a padrões morais cristãos, eles normalmente querem dizer que estamos aspirando à gentileza e ao jogo limpo entre as nações, classes e indivíduos. Isto é, eles estão pensando apenas no primeiro aspecto. Se uma pessoa fala o seguinte sobre algum projeto que ela deseja realizar, isso não pode estar errado, porque não prejudica ninguém. Ela só está pensando no primeiro aspecto, ou seja, não importa o estado em que o seu navio esteja por dentro, desde que ele não colida com o navio ao lado. E é bem natural quando passamos a pensar sobre a moralidade. Começamos pelo seu primeiro elemento, as relações sociais. Até porque os resultados da má moralidade nessa esfera são tão óbvios e nos pressionam todos os dias. Guerra, pobreza, corrupção, mentiras e serviço de má qualidade. Além disso, se você se ativer somente ao primeiro aspecto, há relativamente pouca discussão com relação à moralidade. Quase todas as pessoas de todos os tempos concordaram em tese que os seres humanos devem ser honestos, gentis e ajudar uns aos outros. Mas, embora fosse natural começar por aí, se o nosso pensamento sobre moralidade parar neste ponto, seria o mesmo que não pensar em nada. Se não entrarmos no segundo aspecto, a ordem do lado de dentro de cada ser humano, estaremos apenas nos enganando.
Qual é a vantagem de dizer aos navios o rumo que devem tomar para evitar as colisões, se na verdade eles não passam de banheiras velhas e enferrujadas, sem condições de navegabilidade? Qual é a vantagem de anotar no papel as regras do comportamento social, se sabemos que, na verdade, nossa ambição, nossa covardia, nosso mau humor e nosso orgulho nos impedirão de mantê-las? Não quero dizer com isso, nem por um instante, que não devamos pensar e pensar bem sobre aprimoramentos em nosso sistema social e econômico. O que quero dizer, isso sim, é que todo esse pensamento não passará de ilusão se não nos dermos conta de que só a coragem e a generosidade dos indivíduos farão com que qualquer sistema funcione de forma adequada. É muito fácil eliminar os tipos particulares de corrupção ou opressão que prevalecem no atual sistema, mas enquanto os homens forem trapaceiros e opressores, eles encontrarão alguma nova maneira de dar continuidade ao velho jogo debaixo do novo sistema. Não é possível tornar os homens bons por leis, mas sem homens bons nunca se obterá uma boa sociedade. E é por isso que temos de continuar pensando no segundo aspecto, a moralidade que está dentro do indivíduo. Entretanto, acho que também não podemos parar por aí. Estamos chegando ao ponto agora em que diferentes crenças sobre o universo levam a comportamentos diferentes. À primeira vista parecia muito sensato para antes do fim da jornada e simplesmente nos limitar àquelas partes da moralidade que são consensuais entre todas as pessoas sensíveis. Mas será que estamos autorizados a fazer isso? Lembre-se de que a religião compreende uma série de declarações sobre os fatos que têm de ser necessariamente verdadeiras ou falsas. Se forem verdadeiras, então será possível inferir certo conjunto de conclusões sobre a navegação correta da frota humana. Se elas forem falsas, as inferências serão bem diferentes. Por exemplo, vamos retomar o caso daquele homem que diz que uma coisa não pode ser errada desde que não prejudique nenhum outro ser humano. Ele sabe muito bem que não deve danificar os outros navios do comboio, mas pensa sinceramente que tudo que fizer com seu próprio navio é exclusivamente da sua própria conta. Mas será que não faz toda a diferença o caso de um navio ser ou não sua propriedade pessoal? Será que não faz toda a diferença se eu sou, por assim dizer, o senhor da minha própria mente e do meu corpo, ou apenas um inquilino que empresta contas ao verdadeiro senhor? Se alguém me fez para ser próprios propósitos, então devo ter uma série de deveres que não teria se simplesmente fosse meu próprio dono. Repito, o cristianismo afirma que todo ser humano viverá para sempre e isso só pode ser verdadeiro ou falso. Agora, há muitas coisas que não seriam dignas de preocupação se fosse para eu viver apenas 70 anos, mas com as quais é bom eu me preocupar seriamente se tenho a perspectiva de viver eternamente. Talvez o meu mau humor ou minha inveja estejam só piorando gradativamente. Tanto que o aumento em 70 anos não será muito perceptível, mas poderia ser um absoluto inferno em 1 milhão de anos. Na verdade, se o cristianismo for verdadeiro, o inferno é precisamente o termo técnico correto para o que isso seria. E a imortalidade faz essa outra diferença que, a propósito, tem uma relação com a diferença entre o totalitarismo e a democracia. Se os indivíduos vivem apenas 70 anos, então um Estado ou uma nação ou uma civilização que pode durar 1000 anos são mais importantes do que o indivíduo. Todavia, se o cristianismo for verdadeiro, então o indivíduo não apenas é mais importante, mas incomparavelmente mais relevante, porque ele é perene e a vida de um Estado ou de uma civilização, quando comparada com a dele, não passa de um sopro.
Parece, então, que se formos pensar sobre moralidade, temos de pensar em todas as três partes: as relações entre os homens, os fatores interiores de cada pessoa e as relações entre o homem e o poder que o criou. Podemos todos cooperar no primeiro aspecto, mas as discórdias começam no segundo e se tornam ainda mais sérias no terceiro. É lidando com o terceiro aspecto que as principais diferenças entre a moralidade cristã e a não cristã se revelam. No restante deste livro, vou assumir o ponto de vista cristão e abordarei o cenário todo numa perspectiva de como ele se configura se o cristianismo for verdadeiro. Capítulo 2. As virtudes cardeais. A sessão anterior foi originalmente composta para ser irradiada na forma de uma breve palestra pelo rádio. Quando você só está autorizado a falar por 10 minutos, quase tudo tem de ser sacrificado em prol da brevidade. Um dos motivos principais para se dividir a moralidade em três partes, juntamente com mini imagem dos navios em comboio, foi que essa me parecia a forma mais breve de dizer o que tinha de ser dito. Gostaria de apresentar agora outra maneira pela qual a ideia de moralidade foi dividida por autores antigos e que, embora fosse longa demais para eu usar no meu discurso anterior, é excelente. De acordo com esse esquema mais longo, há 7 virtudes. 4 delas são chamadas virtudes cardeais e as outras 3 são as teologias. As cardeais são aquelas que todas as pessoas civilizadas reconhecem, ao passo que as teologias são aquelas que, em geral, somente os cristãos conhecem. Vou tratar das teologias mais adiante. Nesse momento, falarei das 4 virtudes cardeais. A palavra cardeal não tem nada a ver com os cardeais da Igreja Católica. Ela vem da palavra latina que significa dobradiça da porta. Essas virtudes foram chamadas de cardeais porque eram, por assim dizer, cruciais. São elas prudência, temperança, justiça e fortaleza. A prudência significa o bom e prático senso comum, dar-se ao trabalho de pensar antes de agir e sobre as prováveis consequências de nossas ações. Hoje em dia, a maioria das pessoas quase nunca pensa na prudência como uma virtude. Na verdade, pelo fato de Cristo ter dito que só podemos entrar no mundo dele sendo como criança, muitos cristãos têm a ideia de que você pode até ser um tolo, contanto que seja bonzinho. Mas isso é um equívoco. Em primeiro lugar, a maioria das crianças mostra bastante prudência quanto a fazer as coisas que são realmente do seu interesse e conseguem pensar nelas de maneira bastante razoável. Em segundo lugar, como bem destaca o apóstolo Paulo, nunca foi a intenção de Cristo que permanecêssemos crianças na inteligência. Pelo contrário, além de nos ter dito para sermos sem malícia como as pombas, devemos também ser astutos como as serpentes. Ele deseja um coração de criança, mas com intelecto de adulto. Ele quer que sejamos simples, sinceros, afetuosos e capazes de aprender, como é o caso das boas crianças. Mas também quer cada partícula de inteligência que tivermos para estarmos alertas em sua obra e bem treinada para a batalha. O fato de você estar doando dinheiro para obras de caridade não significa dispensar descobrir se essa instituição é ou não fraudulenta. O fato de você estar pensando sobre o próprio Deus, por exemplo, quando está orando, não significa que pode se contentar com algumas ideias infantis que você tinha aos 5 anos de idade. Certamente, é bem verdade que Deus não vai diminuir o amor que dedica a você, nem deixará de usá-lo se por acaso você tiver nascido com um intelecto limitado. Ele tem espaço para as pessoas dotadas de pouco senso, todavia ele deseja que todos empreguem o senso que tiverem. O lema adequado não é "seja boa, queridinha, e deixe a inteligência para os espertos", mas sim, seja boa, queridinha, e não se esqueça de que isso significa ser o mais inteligente possível.
Deus não se agrada nem mais nem menos dos preguiçosos mentais do que qualquer outro tipo de preguiçoso. Se você está considerando a possibilidade de se tornar cristão, devo alertá-lo para o fato de que está embarcando em algo que vai exigir você por inteiro, inclusive seu intelecto. Mas, felizmente, as coisas funcionam de modo contrário, isto é, qualquer um que esteja tentando honestamente se tornar um cristão vai perceber logo que sua inteligência está sendo aguçada em um dos motivos porque se tornar cristão não requer nenhuma educação especial. É que este torna-se já um tipo de educação. E é por esse motivo que um cristão sem formação escolar, como Bunyan, teve condições de escrever um livro que impressionou o mundo todo. Temperança é, infelizmente, uma das qualidades que teve o seu sentido alterado. Atualmente, o termo também tem o significado de abstinência de bebidas alcoólicas, mas na época em que a segunda virtude cardeal foi batizada de temperança, ela não significava nada disso. A temperança não se referia especialmente à bebida, mas a todos os prazeres, e não queria dizer abstinência, mas sim usar de moderação na medida certa, sem ultrapassá-la. É um equívoco acreditar que todos os cristãos devem ser abstêmios. É o islamismo, não o cristianismo, a religião que proíbe bebidas alcoólicas. E bem possível que seja dever de um cristão em particular ou de todo cristão em determinadas ocasiões abster-se de bebida forte, seja porque ele é o tipo de pessoa que não consegue beber sem passar do limite, seja porque ele está acompanhado de pessoas que têm tendência ao alcoolismo e não quer encorajá-las bebendo junto com elas. Mas o ponto em questão é que, por um bom motivo, ele se absterá de algo que não condena totalmente e até gosta de ver outros apreciando. Uma das marcas do mau caráter é que ele não consegue abster-se de nada sem forçar todos ao seu redor a também abrirem mão daquilo. Mas esse não é o modo cristão de ser. Um cristão pode se ver pronto para abrir mão de qualquer coisa por razões especiais, casamento, carne, cerveja ou cinema, mas no momento em que começa a dizer que essas coisas são ruins ou esnoba, outras pessoas que as praticam terá perdido o rumo. O fato de a modernidade restringir a palavra temperança à questão da bebida trouxe um grande mal, uma vez que faz com que as pessoas se esqueçam de que também é possível ser intemperante com muitas outras coisas. Seja alguém que faz do golfe ou da motocicleta que possui o centro de sua vida, ou a mulher que devota seus pensamentos às roupas, ao jogo ou ao seu cachorro. Essa pessoa está sendo tão intemperante quanto aquela que se embriaga todas as noites. É claro que isso não é tão facilmente perceptível, visto que o vício no jogo ou no esporte não faz você cair e ficar largado no meio da rua, mas Deus não se deixa levar pela aparência. A justiça significa muito mais do que o tipo de coisa que acontece nos tribunais. Trata-se do velho nome para tudo que devemos agora chamar de jogo limpo, e isso inclui honestidade, reciprocidade, veracidade, cumprimento de promessas e todo esse lado da vida. A fortaleza, por sua vez, inclui ambos os tipos de coragem, aquela que nos leva a encarar o perigo como a do tipo que nos faz suportar a dor até o fim. Coragem, bravura, talvez seja a palavra no inglês moderno que mais se aproxime disso. Você irá notar, é claro, que não pode praticar nenhuma das demais virtudes por muito tempo sem ter de recorrer a essa. Há mais um ponto sobre as virtudes que devemos ressaltar. Existe uma diferença entre praticar uma ação particularmente justa ou temperante e ser uma pessoa justa e temperante. Um jogador de tênis mediano pode fazer uma boa jogada de vez em quando, mas você só considera
só considera bom tenista uma pessoa cujos olhos, músculos e nervos foram tão bem treinados que agora é possível confiar neles, pois estes possuem certos tônus ou qualidade que está presente mesmo quando essa pessoa não está jogando. Da mesma forma que a mente do matemático manifesta certo hábito e visão que podem ser notados ser notado mesmo quando ele não está fazendo cálculos. Da mesma forma, uma pessoa que persevera em praticar ações justas no final obterá qualidade de caráter. Neste momento, é essa qualidade e não as ações particulares a que nos referimos quando falamos de virtude. Esta distinção é importante pela seguinte razão. Se pensássemos apenas nas ações particulares, poderíamos estar promovendo 3 ideias erradas. Primeiro, poderíamos acreditar que desde que se faça a coisa certa, não faz diferença como ou por que a fizemos. Se você a fez de propósito ou sem querer, de forma emburrada ou alegremente, com medo da opinião pública ou por sua conta e risco. Mas a verdade é que agir corretamente por motivos errados não o ajudará a construir a qualidade interna ou caráter chamado de virtude. E é essa qualidade ou caráter que realmente importa. Se um péssimo jogador de tênis bate na bola com muita força, não porque ele vê que é necessário usar mais ou menos força, mas porque perdeu a cabeça. Se tiver sorte, o lance pode até ajudá-lo a ganhar um jogo em particular, mas não vai ajudá-lo a se tornar um jogador confiável. Segundo, poderíamos acreditar que Deus requer simplesmente a obediência a um conjunto de regras quando o que ele realmente deseja são pessoas com qualidades singulares em seu interior. Terceiro, podemos achar que as virtudes são necessárias apenas para a vida presente, que na vindoura poderíamos deixar de ser justos, uma vez que não há motivos para discórdia, e deixar de ser corajosos, porque já não haverá mais nenhum perigo. Mas é bem verdade que provavelmente não vai haver ocasião para ações corajosas no mundo vindouro, mas haverá toda ocasião para ser o tipo de pessoa que só podemos nos tornar praticando tais atos no presente. A questão não é que Deus vai impedir seu ingresso na eternidade se você não demonstrar certos traços de caráter. O ponto é que as pessoas não possuírem pelo menos uma noção dessas qualidades dentro delas. Então, não haverá condições externas capazes de produzir um céu para elas. Isto é, não haverá condições que possam fazê-las felizes com o tipo de felicidade intensa, forte e inabalável que Deus deseja para nós. Capítulo 3. Moralidade social. O passo inicial para uma visão clara do exercício da moralidade cristã entre os homens é reconhecer que nesse departamento Cristo não veio para pregar nenhuma novidade do ponto de vista moral. A regra de ouro do Novo Testamento, faça com os outros o que gostaria que fizessem com você, é o resumo do que todas as pessoas, no fundo, sempre souberam ser o certo. Os grandes mestres da moral nunca introduziram morais novas. São os charlatões que fazem isso, como o Dr. Johnson disse certa vez. É bem mais frequente termos de lembrar as pessoas das coisas do que as instruir. A verdadeira missão de todo mestre de moral é a de insistir em nos trazer de volta de tempos em tempos para os bons e velhos princípios que todos nós desejamos muito perder de vista. É como conduzir um cavalo sempre de volta à cerca que ele se recusou a pular, ou a trazer a criança sempre de volta à parte da lição da qual ela desejava fugir. O segundo ponto que precisa ficar claro é que o cristianismo não tem e não professa ter um programa político detalhado para aplicar o faça com os outros o que gostariam que fizesse com você, a uma sociedade específica em um momento particular. Nem poderia ter.
Ele vale para todos os seres humanos de todos os tempos. E o programa específico que se adequasse a um lugar e tempo não se adequaria a outro. Além do mais, não é assim que o cristianismo funciona. Quando ele ordena que se alimentem o que passam fome, não ensina culinária, e quando manda que se leiam as escrituras, não dá aula de grego e hebraico, tampouco de gramática. O cristianismo nunca teve a intenção de substituir ou suplantar as artes e as ciências humanas comuns. Antes, assume a função de um diretor que atribui a tarefa certa a cada um e de uma fonte de energia que oferece vida nova a cada um, desde que estes se coloque à sua disposição. As pessoas dizem que é a igreja que deve assumir a liderança, mas isso só será verdade se for encarado da maneira certa. Do contrário, não será verdade. Por igreja, talvez queiram dizer todo o corpo de cristãos praticantes. E quando dizem que a igreja deve nos dar o norte, talvez queiram dizer que alguns cristãos, aqueles que por acaso têm os talentos certos para isso, devem se tornar economistas e estadistas, o que significa que todos os economistas e estadistas devem ser cristãos e que todo o seu esforço na política e na economia deve ser direcionado para colocar em prática ou faça com os outros o que gostaria que fizessem com você. Se isso ocorresse e se estivéssemos realmente dispostos a assumir isso, então deveríamos achar a solução cristã para nossos problemas sociais num piscar de olhos. Mas é claro que quando as pessoas pedem à igreja que lhes dê um norte, a maioria delas quer dizer que deseja que o clero estabeleça um programa político, o que seria patético. Os clérigos são aquelas pessoas especiais dentro da igreja que foram treinadas e separadas para cuidar no que diz respeito enquanto criaturas que viverão eternamente. Contudo, estamos perdidos que eles façam um trabalho bem diferente para o qual não foram treinados. Na verdade, esse papel é nosso, dos homens leigos. A aplicação dos princípios cristãos, digamos, ao sindicalismo ou à educação, deve vir dos sindicalistas e educadores cristãos, da mesma maneira que a literatura cristã vem de romancistas e dramaturgos cristãos, e não da bancada de bispos que se juntam para tentar escrever peças e romances nas horas vagas. Da mesma forma, o Novo Testamento nos dá um indício bastante claro, sem entrar em detalhes, de como seria uma sociedade inteiramente cristã. Talvez eles nos dê mais do que possamos suportar. Eles nos dizem que não devem existir passageiros clandestinos ou parasitas. Se uma pessoa não trabalhar, não deve comer. Todos devem trabalhar com as próprias mãos e, o que é mais importante, o trabalho de todos deve produzir algo bom. Isto é, não deve gerar produtos de luxo tolos e em seguida propagandas ainda mais tolas para nos persuadir e comprar tais produtos. Também não deve haver lugar para ostentação ou pretensiosidade, nada de nariz empinado. Até aí, uma sociedade cristã seria o que atualmente se denomina de esquerda. Por outro lado, o Novo Testamento estará sempre insistindo na obediência. A obediência e marcas externas de respeito de todos nós a magistrados nomeados de forma apropriada, das crianças aos pais. E temo que isso não será nada popular, de esposas aos maridos. Acrescente-se a isso o fato de que a sociedade deve ser alegre, uma comunidade cheia de cantoria e regozijo e que encara a preocupação e a ansiedade como um erro. A cordialidade é uma das virtudes cristãs e o Novo Testamento abomina o que se chama de pessoas intrometidas. Se houvesse tal sociedade e fôssemos visitá-la, penso que voltaríamos com uma impressão curiosa. Sentiríamos que a vida econômica lá é bem socialista e, nesse sentido, avançada.
mas que para compensar sua vida familiar e seu código de comportamento parece bem à moda antiga. Quem sabe até haveríamos como uma sociedade cerimoniosa e aristocrática. Todos nós apreciamos partes dela, mas temo que bem poucos a apreciaremos por inteiro. É exatamente isso que se esperaria se o cristianismo fosse o plano completo para a máquina humana. Todos nós nos afastamos desse plano completo de diferentes maneiras e cada um de nós deseja substituir o plano original por seu próprio plano. Você vai se deparar com isso diversas vezes com relação a qualquer coisa que seja realmente cristã. Cada um é atraído por uma parte e deseja extrair só este aspecto, abandonando o resto. Eis porque nunca avançamos muito, e eis porque pessoas que estão lutando por coisas bastante opostas podem ambas dizer que estão lutando pelo cristianismo. Passemos agora a outra questão. Há um conselho que nos foi legado pelos gregos pagãos da antiguidade, pelos judeus do Antigo Testamento e pelos mestres cristãos da Idade Média, mas que foi inteiramente desprezado pelo sistema econômico moderno. Todos eles nos disseram para não emprestarmos dinheiro a juros, e emprestar dinheiro a juro, o que chamamos de investimento, é a base de todo o nosso sistema. Mas pode ser que isso não implique que estejamos errados. Alguns dizem que quando Moisés, Aristóteles e os cristãos concordaram em proibir o juro, ou como eles chamam de usura, eles não poderiam prever as sociedades anônimas e que eles estavam pensando apenas naquele que empresta dinheiro de forma privada. Portanto, não precisaríamos nos preocupar com o dinheiro, se preocupar com o que eles disseram. Não me cabe responder a essa questão. Não sou economista e simplesmente não sei se o sistema de investimento é responsável pelo estado em que estamos, e é aqui que um economista cristão vem bem a calhar. Mas eu não seria muito honesto se omitisse o fato de que 3 grandes civilizações concordaram, ou assim parece à primeira vista, em condenar precisamente aquilo em que baseamos toda a nossa vida. Mais um ponto e encerro. Na passagem que o Novo Testamento diz que todos devem trabalhar, a justificativa é para ter algo a dar aos necessitados. Caridade, dar aos pobres, é uma parte essencial da moralidade cristã. Na parábola amedrontadora das ovelhas e dos bodes, esse parece ser o ponto-chave em que tudo mais está baseado. Certas pessoas têm dito que a caridade deveria ser desnecessária e que, em vez de doar aos pobres, deveríamos estar trabalhando por uma sociedade em que não houvesse pobres a quem doar. De certa maneira, elas podem até estar certas em dizer que devemos produzir esse tipo de sociedade. Mas se alguém pensa que nesse meio tempo pode parar de fazer doações, rompe assim com toda moralidade cristã. Não creio que devemos definir o quanto se deve dar. Temo que a única regra segura seja dar mais do que nos sobra. Em outras palavras, se o nosso gasto com conforto, luxos, diversões, etc., estiver no mesmo patamar do que aqueles que têm o mesmo ganho que nós, provavelmente estamos doando bem pouco. Se nossa caridade não nos pesar ao menos um pouco, então diria que está pequena demais. Deveria haver coisas que desejaríamos fazer e não podemos porque nosso gasto com a caridade as impossibilita. Por enquanto, estou falando de caridade no sentido comum da palavra. Casos particulares de necessidade entre os próprios parentes, amigos, vizinhos ou funcionários dos quais Deus, por assim dizer, nos força a tomar conhecimento, poderão demandar muito mais ao ponto de enfraquecer ou pôr em risco nossa própria situação. Para muitos de nós, o grande obstáculo à caridade não está em nosso estilo de vida luxuoso ou em desejar mais dinheiro, mas sim em nosso medo da insegurança.
Saiba que isso quase sempre é uma tentação. Às vezes, é o nosso orgulho que impede nossa caridade, uma vez que somos tentados a gastar mais do que devemos em formas demonstrativas de generosidade, gorjetas, hospitalidade e menos do que devemos com aqueles que realmente necessitam de nossa ajuda. E agora, antes de encerrar, vou me arriscar a levantar uma suspeita de como essa parte do livro pode ter afetado os leitores. Suspeito que os de esquerda estejam furiosos por eu não ter me aprofundado nessa direção e que outras pessoas de orientação oposta estejam furiosas por eu ter ido longe demais. Se assim for, isso traz à tona o verdadeiro empecilho para a concepção de um projeto de sociedade cristã. A maioria de nós não examina o cristianismo a fundo para descobrir o que ele realmente diz. Nós o abordamos na esperança de encontrar nele apoio para as nossas próprias perspectivas partidárias. Estamos mesmo à procura de um aliado onde, na verdade, nos é oferecido um mestre ou um juiz. Eu também sou assim. Há trechos desta sessão que eu gostaria muito de deixar de fora, e esse é o motivo pelo qual tais conversas não resultarão em nada, a menos que percorramos um caminho bem mais longo. Uma sociedade cristã não despontará enquanto a maioria de nós não a desejar realmente, e não vamos desejá-la enquanto não nos tornarmos cristãos de verdade. Eu poderia ficar repetindo a frase: faça com os outros o que gostariam que fizessem com você até cansar, mas só poderei aprender a amar o meu próximo como a mim mesmo se aprender a amar a Deus. E só poderei amar a Deus se aprender a obedecê-lo. E assim, como eu já havia alertado, somos conduzidos a níveis mais profundos, levados de questões sociais para questões religiosas, pois devagar se vai ao longe. E aqui concluímos o capítulo 3.